A propriedade pessoal sob o socialismo. A propriedade social sob o socialismo se estende aos meios de produção e produção, que deles resulta. Parte dessa produção serve em seguida como meios de produção, permanecendo propriedade social. A outra parte da produção, constituída de objetos de consumo, entra na distribuição entre os trabalhadores, de acordo com a quantidade e a qualidade de trabalho de cada um, e se torna propriedade pessoal dos trabalhadores. No Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels indicaram que o comunismo não tira de ninguém a possibilidade de apropriação pessoal de determinada parte do produto do trabalho social. O comunismo liquida somente o mesquinho caráter da apropriação inerente ao capitalismo, quando o operário vive apenas para incrementar o capital e vive apenas tanto quanto o exigem os interesses da classe dominante. Caracterizando os fundamentos da futura sociedade, Engels, no Anti-Düring, escreve que aqui a propriedade social se estende à terra e aos outros meios de produção, enquanto a propriedade individual se estende aos demais produtos, isto é, aos objetos de consumo. Com o aniquilamento do modo de produção capitalista, perdem força também as leis econômicas do capitalismo, que limitam o consumo individual das massas populares aos estreitos quadros de segurança do lucro capitalista. O socialismo não somente não elimina a propriedade pessoal dos objetos de consumo, como cria a única firme garantia de uma satisfação cada vez mais completa das necessidades pessoais de todos os membros da sociedade. O direito de propriedade pessoal dos trabalhadores da sociedade socialista se estende aos seus ingressos e poupanças provenientes do trabalho, à casa de residência e à economia doméstica, aos objetos de uso doméstico, aos objetos de consumo e de conforto pessoais. Uma espécie particular de propriedade pessoal sob o socialismo é a propriedade do lar kolkhosiano. De acordo com o Estatuto do Artel Kolkhosiano, cada lar kolkhosiano dispõe, como propriedade pessoal, da economia auxiliar de sua parcela rural, da casa de residência, de gado produtivo, de aves e de pequeno instrumental agrícola. Somente o trabalho é fonte de propriedade pessoal na época do socialismo. Nas condições de domínio indivisível das relações de produção socialistas, os objetos que constituem propriedade pessoal não podem ser transformados em capital, isto é, não podem ser empregados como meios de exploração. O direito de propriedade pessoal, assim como o direito de herança da propriedade pessoal, são garantidos pelas constituições dos países socialistas. A propriedade pessoal sob o socialismo está indissoluvelmente ligada à propriedade social, que é a sua base. Com a multiplicação da propriedade social com o crescimento da riqueza nacional, massas cada vez maiores de produtos se destinam à satisfação das necessidades pessoais dos trabalhadores da sociedade socialista. Nisto se fundamenta o interesse pessoal material dos trabalhadores nos resultados do próprio trabalho. O socialismo assegura a possibilidade da correta combinação dos interesses pessoais dos membros individuais da sociedade com os interesses de todo o povo. Esta combinação é alcançada com a consequente aplicação do princípio do interesse pessoal material por meio do pagamento do trabalho de acordo com a sua quantidade e qualidade. A violação deste princípio inevitavelmente engendra contradições entre o pessoal e o social. Tais violações estão relacionadas com as insuficiências na organização do pagamento do trabalho, e também com o fato de que a sociedade socialista, tal qual se desprende após a Revolução, as entranhas da velha sociedade, ainda não está livre das
sobrevivências do passado na economia e na consciência dos homens. Certa parte dos membros da sociedade, não se tendo libertado das sobrevivências da propriedade privada, se comporta negligentemente diante da propriedade social, da disciplina socialista do trabalho, das regras de convivência socialista, manifestando tendências para a especulação e etc. As condições entre o trabalho social e o pessoal, as contradições entre o social e o pessoal não encerram caráter antagônico, uma vez que, sob o socialismo, inexiste a exploração do homem pelo homem. Tais contradições são gradualmente superadas no processo da direção consciente e planificada da construção comunista pelo Partido Comunista e o Estado Socialista. Bom, o texto que acabei de ler aqui é um trecho do Manual de Economia Política da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Portanto, aqui não tem opinião minha, não tem achismo da minha parte. O que passarei a considerar e analisar daqui para diante se resume ao que os próprios marxistas, socialistas e comunistas definem como sua doutrina econômica. Então, se você entendeu o que acabei de ler, o socialismo ele elimina os proprietários e acionistas dos grandes conglomerados industriais e agrícolas, e, enfim, dos grandes conglomerados produtivos da sociedade, né? E passa todos esses conglomerados, submete todos esses conglomerados a uma única, digamos, empresa nacional, na figura do Estado, composto de um grupo burocrático que representa os interesses de toda a população, não de toda a população, mas especificamente do que eles chamam de a classe trabalhadora. O paradigma mercantil monetário e todas as suas formas de comércio e finanças continua sendo exatamente o mesmo do sistema capitalista. Na verdade, o socialismo, o comunismo é apenas uma forma melhorada do capitalismo, onde os lucros desse paradigma mercantil monetário, ao invés de apropriados por uma classe empresarial e acionista, né, passam a ser apropriados por todos os trabalhadores desse sistema, mas na medida da produtividade de cada trabalhador individual. Ou seja, na prática, o socialismo, o comunismo é apenas a meritocracia mercantil capitalista colocada em prática, né? A recompensa do esforço individual de cada trabalhador, né, na forma de salários e prêmios. Ou seja, na prática, continua sendo o mesmo sistema de competição social pela acumulação individual privada de bens materiais. De modo que, no final das contas, aqueles tecnicamente mais produtivos, sob qualquer critério que seja,
acumulam a maior quantidade de coisas e de bens e dinheiro produzidos no sistema, tornando-se assim a nova classe dominante dentro do paradigma mercantil monetário, né? Antes chamado de capitalismo, agora aqui chamado de socialismo/comunismo. Não há, portanto, nos ideais socialistas e comunistas qualquer proposição disruptiva com a sociedade mercantil monetária. O que há é somente um redirecionamento dos bens, né, do excedente, entre aspas, dos bens socialmente produzidos para uma elite trabalhadora mediante uma meritocracia competitiva em torno da produção. O que explica por que socialistas e comunistas nunca falam em igualdade econômica num sentido pleno e holístico do conceito, né? Eles abertamente confessam que são contrários à igualdade econômica. Portanto, assim como no capitalismo, a avareza, a ganância, o egoísmo e a vaidade cumulativa em torno de bens materiais permanece estimulada no socialismo e comunismo. De modo que, no final das contas, aqueles mais produtivos, por qualquer critério que seja, tornam-se a nova classe dominante. Não há, portanto, nenhuma perspectiva e nenhuma pretensão real por parte dos ideais comunistas e socialistas de erradicar a sociedade de classes. O fim da sociedade de classes não é uma finalidade do socialismo e do comunismo. No final das contas, no socialismo/comunismo, a finalidade das coisas continua sendo a mesma, a de serem possuídas por determinados membros da sociedade, né, e não de serem racionalmente utilizadas por todos. O paradigma do crescimento econômico infinito em torno da produção massificada de mercadorias continua vigente na indexação entre propriedade social e propriedade pessoal, como descrito no próprio manual. Ou seja, tecnicamente aquela frase do Delfim Neto de fazer primeiro o bolo crescer para depois repartir, ela continua ditando as regras no socialismo/comunismo, onde é preciso levar a um crescimento constante e progressivo da capacidade produtiva de mercadorias para uma maior disponibilidade das mesmas para a apropriação individual dos membros da sociedade. Em sumo, é exatamente a mesma merda capitalista, apenas com um outro perfume, mas a essência segue a mesma.